Olá pessoal, eu sou Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar sobre a participação política e a political action, conceitos e discussões. Só lembrando que se você caiu aqui nesse canal, se inscreva, deixa seu like, contribua para que a gente possa ampliar o número de obras disponibilizadas. Tá ok? Outra coisa, eu coloquei os textos dos vídeos no meu canal, no meu blog, né, chamado Caderno de Resenhas. O link está na descrição, pode acessá-lo e procurar o texto que melhor lhe interessar. Tá ok? Então, a teoria da participação política se moderniza e se adequa às transformações da sociedade, quando um grupo de cientistas desenvolveu o Political Action nos anos 1970. Só lembrando que até então o conceito de participação política apresentava um viés mais conservador, na medida em que estava relacionado apenas com o ato de votar e ser votado. Political Action vem ampliar essa relação. Então vai pensar a participação política diferente das modalidades convencionais e desenvolve um modelo incluindo as relações de protesto, que passam a ser mais incisivos na medida em que o processo de urbanização avança. E para isso estabeleceram uma escala de complexidade e custos, que são assinar um abaixo-assinado, participar de manifestações legais, participar de boicotes, recusar-se a pagar aluguel ou impostos, ocupar edifícios ou fábricas, bloquear o tráfego com demonstrações de rua, participar de greves. A teoria do Political Action apresenta uma tipologia do repertório da ação política, a qual classifica os indivíduos entre inativos, conformistas, reformistas, ativistas e protesters. A teoria do Political Action, embora tenha proporcionado a evolução do conceito de participação política, não conseguiu atender a todas as nuances apresentadas pelos anos 2000, tendo em vista as alterações significativas ocorridas na sociedade. Para isso, incluiu uma temática política que vai ser deveras frequente no modelo contemporâneo, que é o voluntariado, não é? Que os autores vão chamar de voluntarismo cívico, onde o processo de engajamento político é visto como mediado pela relação entre custos e recursos, sendo a participação resultante das motivações e das capacidades dos indivíduos para participar, as quais são mediadas pelas redes de recrutamento. A tipologia do voluntarismo cívico aponta 6 elementos proporcionando a multidimensionalidade do tema: votar, trabalhar em campanhas políticas, contribuição para campanhas, contato com oficiais, protestos e trabalho informal. A participação é principalmente impulsionada pelos recursos dos indivíduos, ou seja, tempo, dinheiro e habilidades, e orientações cívicas, atitudes que os indivíduos sustentam em si mesmos ou o sistema político que os predispõe a uma ação política. Como os indivíduos de alto status estão localizados em ambientes sociais que incentivam e aplicam normas atitudinais e participativas, bem como habilidades cívicas. Eles são mais propensos a participar na política do que o indivíduo de baixo status. Os indivíduos que possuem maiores recursos pessoais estão mais propensos a terem oportunidades através da mobilização formal, festas, campanhas, grupos políticos ou mobilização social informal, discussão política e, de certa forma, acabam usando recursos para se envolverem nessas situações. É nesse contexto que se desenvolve o processo de mobilização, que é uma alternativa às orientações cívicas e que medeia a relação entre o status socioeconômico e participação política. Para que a participação política se efetive, é necessário levar em consideração a oportunidade e a realização real e a liberdade de alcançar. A realização está preocupada com o que conseguimos realizar e a liberdade com a oportunidade real que temos de realizar o que valorizamos. Existem duas
explicações rivais para a participação política: os recursos e os incentivos. Os recursos de 3 formas: capital físico, humano e social. Sendo que o capital físico cobre todos os recursos materiais disponíveis para o indivíduo. O capital humano é normalmente usado para significar habilidades e capacidades humanas que permitem a ação. O capital social define como redes sociais como um recurso social, não um bem econômico ou uma disposição cognitiva. Não é? Sobre os incentivos, aponta que, além de ter um amplo acesso ao capital físico, humano e social, as pessoas devem ter o desejo de participar. Eles devem estar dispostos e capazes. Em suma, para que haja o envolvimento das pessoas nas questões políticas, é necessário ter os recursos e os incentivos para a participação. Ter somente os recursos não significa necessariamente que vai haver a participação de caráter efetivo, pois nem sempre o indivíduo que possui mais recursos está disposto a contribuir para o bem coletivo. A ambição faz parte do contexto, na medida em que ter recursos propicia maior participação, gerando a vontade de contribuir de forma mais significativa e renitente. Os atos de voluntarismo que permeiam a sociedade contemporânea podem ser considerados como um processo endógeno de cada indivíduo e da capacidade e de recursos financeiros, se caracterizando como uma modalidade não convencional da participação política, pois não estão diretamente ligados com a conquista de benesses no interior do Estado, mas amplamente ligado com as questões do ativismo político, onde o epicentro é a luta por uma causa, ou de simplesmente estabelecer uma relação de solidariedade e ampliar os vínculos afetivos, contribuindo de forma perene para influenciar indivíduos no sentido de estimular a participação. O ativismo político é pensado para ter múltiplas virtudes, fazer melhores pessoas, fortalecendo a conscientização dos cidadãos, incentivando o interesse em assuntos públicos e promovendo a tolerância, reciprocidade generalizada e confiança interpessoal, além de promover um governo mais responsivo e eficaz, gerando melhores decisões e mais resultados legítimos. Por conseguinte, a democracia participativa se caracteriza como mais relevante que a democracia ativa. Por democracia ativa, entende-se a capacidade de influenciar as decisões de forma direta, através do modelo de participação convencional. Nesse contexto, compete salientar que a democracia participativa torna-se mais extensa, pois possui um leque maior de influência, promove ações descentralizadas e contribui de forma significativa para o fortalecimento dos laços sociais. De certa forma, os partidos políticos não estão sendo mais capazes de ser os catalisadores que a sociedade anseia para a defesa de seus interesses. Por isso, o pensamento de teorias e novas formas de participação política. Muitos estudos sugerem a acumulação de indícios de decadência partidária está se tornando claras nos níveis organizacional e eleitoral. Em todas as democracias estabelecidas, há evidências substanciais dos levantamentos nacionais de que ocorreu uma erosão glacial na força de identificação partidária no eleitorado. Na sociedade democrática contemporânea, as atenções estão voltadas para a ação política, não necessariamente para as instituições políticas. Elas estão voltadas para a tentativa de gerar na população, de forma geral, meios de mobilização política, que é onde se desenvolvem as organizações voluntárias, e está ancorada no conceito de capital social. O capital social tem consequências políticas significativas. A teoria pode ser entendida como um modelo de como a sociedade cívica promove diretamente o capital social e como, por sua vez, o capital social é acreditado para facilitar a participação política e a boa governança. A desconexão social e o desengate cívico
são as principais causas da erosão do sistema democrático contemporâneo. As causas dessa erosão estão localizadas na relação tempo e dinheiro. É sobre essa relação que as novas formas de participação se descortinam, na medida em que as suas diretrizes não estão voltadas diretamente para a influência sobre o Estado de forma mais acirrada. Os novos modos de participação política agem através de construção de novas comunidades, alterando estilos de vida e identidades sociais. É dessa forma que tentam interferir nas políticas do Estado, ou seja, procuram uma interferência de forma indireta, atingindo um modelo de cultura e proporcionando ações no sentido de modificá-lo. Dessa forma, sinalizam com o desenvolvimento de uma sociedade cívica global que consegue aglutinar questões como a globalização, os direitos humanos e o comércio mundial. Essas agências modernas de participação não possuem uma estrutura rígida de caráter vertical como que as dominam as instituições políticas tradicionais, mas uma forma descentralizada, em redes de coalizões soltas, estruturas horizontais e de caráter mais informal, mas ao mesmo tempo preocupado com várias questões e políticas de identidade. Os novos movimentos sociais se tornaram um importante caminho alternativo para a mobilização, o protesto e a expressão informal da geração mais jovem. Como muitos autores sugerem, esse desenvolvimento tem implicações para a interpretação e a mensuração das tendências da vida associativa. As discussões sobre o ativismo apontam para um processo de mudança cultural, não sobre a política em si. Porém, as discussões vão além da fronteira naturalistas das lutas políticas. O ativismo não se preocupa apenas com empregos, salários e aposentadoria, mas inclui questões relevantes como a globalização, o ambientalismo, o multiculturalismo e a igualdade de gêneros. O ativismo político vem se desenvolvendo na sociedade contemporânea com mais vigor a partir dos anos 90, com a aceleração do desmantelamento do Estado e com a implementação das políticas neoliberais. Pessoal, então assim, essa foi a contribuição de hoje. Lembrando que esse texto encontra-se disponível no caderno de resenhas. As obras utilizadas para a construção dos textos estão nas referências, é só consultá-la. Quem quiser pode consultá-la, são obras muito importantes e muito significativas. Tá ok? Fica aqui um abraço a todos e até mais.